Eu via muitas vezes ela com clientes de vários perfis que traziam um tipo de dor de cabeça. E hoje, sendo contadora, porque um dia eu falei que eu não ia ser contadora, mas hoje sendo contadora e sendo empreendedora, eu vejo que muitas vezes a gente fala sim para determinados clientes por medo e a falta de coragem de falar assim, não, isso aqui não é para mim. A falta de coragem de desagradar o próximo. Então, quando a gente decide empreender, muitas das vezes as pessoas à nossa volta não vão ser a favor daquelas decisões que a gente está tomando. E não porque elas nos desejam mal, mas porque elas querem proteger a gente em algum nível. Então, quando a gente não tem a coragem de, não, é isso mesmo que eu quero, ou a coragem de, não, peraí, até aqui você pode falar, daqui para trás, não, pode deixar que é comigo e eu vou assumir o BO. Então, o medo e a coragem, eles sempre vão estar em uma determinada medida. Primeiro porque eu acredito que o medo em uma determinada escala é uma proteção, e a coragem também em uma determinada escala, ela pode ser confundida com negligência, por exemplo. E eu acredito também, você falando sobre negligência, sobre coragem, tentando controlar o risco, uma das coisas que eu venho estudando muito é justamente sobre medo. As pessoas, até o próprio livro que eu estava lendo, Mais Esperto que o Diabo, as pessoas confundem muito cálculo de risco com excesso de cautela. Um excesso de cautela é um medo disfarçado, segundo o livro fala. E nós precisamos de um termômetro para isso, porque isso é muito confundido. Muitas pessoas deixam de empreender porque acham assim, não, porque eu tenho que estudar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer... E, claro, você tem que se organizar, você tem que fazer toda uma estrutura, e eu acho que você é bem competente para falar sobre a estrutura que a pessoa tem que fazer, uma estrutura de caixa, uma estrutura de capital de giro, para começar bem, bem legal a empresa, mas a pessoa fica ali 1 ano, 2 anos se preparando, quando vai ver, pessoas passam na frente, fazem a ideia que ela tinha, ela podia ter sido pioneira, chegado primeiro, e eu estava fazendo um curso da Tati De Andela, e ela fala, né, que o sucesso ama a velocidade. E você falando, você com as suas mentorandas, o que você poderia dizer vamos lá, pela experiência que você teve com elas, né? Você já dá aí 6 anos de mentoria. O que você vê dessas pessoas que você vem atendendo, muitas delas empreendedoras, essa coisa de velocidade ou medo demasiado que faz ela não acelerar o suficiente para crescer de uma forma constante e singular? Das mentorandas que eu atendi durante esse processo, eu não identifiquei exatamente medo, mas foi uma autossabotagem esperando uma perfeição sobre aquilo que ela quer entregar como conhecimento ou alguma coisa nesse sentido. Então eu vejo muito mais essa questão de, num primeiro momento, eu preciso ser perfeita, aí você se auto-sabota e eu me encaixo nesse lugar, né? Para começar a dar a mentoria, inúmeras vezes você falou para mim que eu não precisava ser perfeita, a gente tem que começar. Então, esse era o ponto. E o medo, ele vinha na falta. Então, a gente entra numa expectativa muito grande quando a gente decide empreender. A gente está com sonhos lá em cima, a gente coloca metas lá em cima, e é um processo. Nem sempre, na verdade, 99% das vezes, quando você começa a empreender, isso não quer dizer que no dia seguinte você está vendendo horrores. E aí, quando não existe uma estrutura, um processo muito claro das etapas para você chegar onde você quer no seu objetivo, até que isso aconteça, elas desanimam. As pessoas desanimam, o empreendedor fala, agora não vai dar certo. E uma terceira causa do medo é a falta de estrutura financeira. Os brasileiros hoje, eles empreendem por uma necessidade. Então,
eu vendo de manhã para me poder comer à noite. E quando não existe essa venda, bate o desespero e muitas das vezes desiste de empreender e volta para o CLT. Isso é interessante. E querendo voltar para o CLT, você está tendo uma regressão até que pode te levar para um looping. Quando a gente pensa em mente, a mente, ela sempre ela reage e ela anda em ondas. Uma das ondas que tem até num livro que eu estava lendo, que chama ritmo hipnótico. Então fala que a natureza ela tem um ritmo hipnótico. Você tem que estar de um lado ou de outro. Então nesse ritmo hipnótico você pode estar na parte vibrando, vibrando negatividade ou positividade. O ritmo é você que escolhe. Você escolhe pelas pessoas que você anda, pelas pessoas que você convive, pelas pessoas que você segue e assiste, né? Pelaquilo que você consome diariamente. Ou seja, o cérebro é neuroplástico e ele vai sempre tender, a natureza vai fazer você ter uma tendência a escolher um lado, seja negativo, seja positivo. E esse ritmo hipnótico pode acontecer no negativo, que é quando você tem uma frustração porque você não planejou bem ou porque você planejou demais e viu as pessoas indo na sua frente, pegando a sua ideia e fazendo. E tudo isso pode te levar a como se fosse um núcleo e você dentro desse núcleo amarrado ali, apertado, espremido e não consegue sair dele. E aí dali você não tem mais coragem, você se abstém dessa coragem. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque como eu falei da velocidade, o sucesso ama a velocidade, a gente também deixa de empreender muitas vezes porque vai se preparando, vai passando o tempo e com isso gera frustração de não estar lá. Eu vou falar de um caso de um aluno meu, um mentorando, o Thiago, que ele fez o quê? Ele estava se preparando, mas ele já não estava contente com a empresa que ele trabalhava. Ele não estava contente, ele queria mudar ele queria fazer uma transição de carreira. Mas ele foi se preparando e trabalhando naquele local. O que aconteceu com ele? Por demandar muito tempo e não ter coragem de avançar e começar realmente a fazer a transição, pelo medo de faltar coisa na casa dele e tudo mais, nós sabemos que transição não é fácil, ele foi se frustrando de continuar trabalhando naquele emprego. E ele foi definhando. Isso gerou uma desesperança nele e ele começou a não ter força de fazer aquilo que ia fazer ele chegar onde ele queria, que era mudar de carreira. E o que você recomenda para essas pessoas? Tem o livro do Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva, que ele fala sobre essa questão. Não vou lembrar pontualmente qual era o exemplo que ele fala, mas é mais ou menos você entender que você pode não estar fazendo o que você gostaria de fazer, só que você tem a escolha de ver se aquela situação é uma pedra no seu caminho ou se é uma pedra construindo o caminho para onde você quer chegar. Então, quando eu faço a transição, como o meu maior público é mulher, eu sei que o ambiente de segurança é muito válido, é uma coisa que as mulheres se preocupam muito. Então, a transição de carreira, muitas das vezes, ela acontece simultânea. Então, é realmente se planejar, mas entender aonde você quer chegar e quais são os processos. E aí, a gente precisa ter metas intermediárias onde você pode quantificar como que você está. E quando você não está aonde você quer, você entender e redirecionar. Porque não adianta só você... isso aqui não deu certo. Se você não entendeu porque aquilo não deu certo, você vai cometer o mesmo erro de novo. Tem o livro do Rápido e Devagar, do Daniel, que ele pega e fala que se você... É o Daniel Kahneman, né? Isso. Se você não identificar a sua crença, você não consegue mudar ela. Então, se você não consegue identificar qualquer coisa que não fez você chegar onde você quer, você vai repetir o mesmo erro. Principalmente se você estiver no viés de disponibilidade. Aquilo que acontece à sua volta é o lugar onde você vai acessar mais rápido a informação para você poder tomar uma decisão.
Então, se na sua memória tiver que você faliu, que você, né, alguma coisa que você fez não deu certo e você não ressignificar aquilo, você vai acessar essa primeira informação na hora de uma decisão. Fantástico. E aí você não vai ter a coragem para seguir.